Amigos, aqui para mais um vídeo, mais uma mensagem, mais uma comunicação sobre a Bíblia. Nós continuamos falando sobre a Bíblia. E você pergunta, por que, pastor, falar tanto sobre a Bíblia? A Bíblia já é um livro muito falado, muito conhecido. Sim, falar da Bíblia porque a Bíblia é o livro mais imprimido no mundo, mais divulgado no mundo, mais lido, mais crido, mais discutido e mais atual. A Bíblia é atual todos os dias. A Bíblia é atual porque é a palavra eterna de Deus. Está escrito que Deus vela pela sua palavra e ela é nova cada manhã, cada dia ela é nova, ela é renovada. Assim sendo, nós iremos falar hoje sobre a inerrância da palavra de Deus. Ela é eterna, a palavra de Deus ela é tão eterna quanto Deus é eterno. Ela tem as mesmas virtudes e os mesmos atributos de Deus. Ela é a palavra de Deus. Uma pessoa é conhecida pela sua palavra e Deus se faz revelar pela sua palavra. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a assinar o canal e também dar o like e acionar o sininho para que você receba uma informação sempre que um novo vídeo, uma nova mensagem for levada ao ar aqui pelo YouTube. Bem, a inerrância da palavra de Deus, ela é inerrante, ou seja, não pode errar. Ela não erra, ela não falha. Jesus disse que a sua palavra, que as Escrituras não podem falhar. Deus deu a Escritura na medida certa e ela não pode ser acrescentada e nem diminuída. O próprio Deus ordenou que ninguém pode aumentar ou diminuir a palavra. Jesus Cristo disse que a sua palavra, que a palavra se cumpre, não passa nenhum tio, nenhum i sem que tudo se cumpra. Então, a palavra de Deus, do ponto de vista divino, da revelação divina, ela é perfeita, ela é eterna, ela não falha, não passa nenhum i, nenhum tio, não pode ser pelo homem aumentada ou diminuída. Ela é a palavra de Deus. Agora, do ponto de vista humano, porque a palavra se humanizou, e nós queremos falar sobre duas revelações de Deus, da palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse mesmo capítulo, no versículo 14, João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele se encarnou se tornou humano para poder se revelar a nós e salvar-nos. Agora, nós vemos que, como humano, Jesus Cristo teve que assumir o lado humano. Ele ficou submetido às limitações humanas. Jesus Cristo ficou limitado, ficou submetido às limitações humanas. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus teve cansaço, Jesus se irritou algumas vezes, coisa própria do ser humano, porque ele estava em vida humana. Assim como Jesus se humanizou
e tem o seu lado, tem o seu lado humano, assim também é a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra escrita. Ela tem o seu lado humano. Como divina, já disse, ela é perfeita. Como humana, ela está sujeita às limitações humanas. E quando Deus liberou a palavra é perfeita. Os escritores escreveram a Bíblia sob a inspiração de Deus, do Espírito Santo, e eles não falharam na sua escrita. Porém, existem outros fatores. Por exemplo, a tradução de um texto da Bíblia pode conter falhas, porque é humano. Então, um tradutor pode não traduzir um texto com a mesma fidelidade e expressar o sentido real daquele texto. Isso pode acontecer, é uma falha, e por isso é que os estudiosos da Bíblia, eles usam tanto a exegese quanto a hermenêutica para poder extrair dos textos a raiz dos sentidos do que foi realmente escrito e dar a interpretação pela hermenêutica, que é a ciência de interpretar os textos. A Bíblia, ela serve de chave para interpretar ela própria. Portanto, é necessário que se estude com cuidado isso, e então pode acontecer que de uma tradução de uma língua para outra haja uma falha, porque há muitas dificuldades. As línguas são diferentes, há textos que ficam difíceis de dar o sentido em determinada língua. Por exemplo, na carta aos Filipenses, Paulo declara que está com saudade dos filipenses. Se você for ler o mesmo texto na língua inglesa, no inglês, você não vai encontrar a palavra saudade, porque essa palavra não existe na língua no inglês. Assim, eu estou exemplificando para mostrar que nós podemos encontrar algumas falhas, mas essas falhas na área, na esfera humana e nunca na parte de Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é perfeita, e nós podemos, na verdade, estudá-la com liberdade. É muito importante ter acesso aos originais, por isso Deus nos deu mestres. Na Bíblia se fala bastante de escribas, que eram os homens que cuidavam das letras, que cuidavam das traduções, que cuidavam da escrita, e eles cuidavam disso. E hoje ainda nós temos mestres no Novo Testamento, e para a igreja Deus deu mestres, pessoas que estudam as línguas originais para nos trazer o sentido real de cada palavra, de cada texto, aquilo que, na verdade, foi o propósito para que ela fosse escrita. Então, assim sendo, você pode perfeitamente crescer espiritualmente. A Bíblia, ela, do ponto de vista divino, ela não pode ser colocada em xeque, em dúvidas. Ela não é, na verdade, a Bíblia não é um livro cronológico. Ela não está, seus livros não estão em ordem cronológicas, até mesmo os assuntos. Você pode encontrar assunto no mesmo livro que não tem uma ordem cronológica, que os acontecimentos se deram em tempo diferente, porque esse não é o propósito de Deus. A única coisa cronológica que existe na Bíblia é, na verdade, a genealogia. A genealogia até Jacó. Os tempos foram contados pela vida dos patriarcas, porque aqueles patriarcas que estão registrados na Bíblia, eles são
As pessoas eles pertencem à linhagem que levava até Jesus Cristo. Isso é cronológico. Porém, a história, ela tem a sua história, ela conta a história de Israel, mas ela conta apenas aquilo que interessou a Deus revelar, deixar registrado e revelado para que nós conhecêssemos, para que nós tivéssemos o conhecimento de que Deus está no centro da história, Deus está no centro da Bíblia, Deus está no centro dos acontecimentos e Deus é o autor e o consumador de tudo e da sua palavra também. Portanto, fica aqui, eu não tenho muito o que dizer sobre isso, mas o vídeo não comporta e nós queremos te convidar para o próximo vídeo. Nós estaremos falando sobre a inspiração da Bíblia, como ela foi inspirada, ela foi soprada sobre os profetas, sobre os escritores da Bíblia. Deus abençoe você, muito obrigado em ver os nossos vídeos, divulgue sempre, dê o like para que nós possamos levar a outras pessoas a palavra de Deus. Não temos interesse nenhum aqui financeiro a não ser o de levar conhecimento da palavra de Deus às pessoas. Divulgue esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, na sua rede. Então nós agradecemos a você, voltamos no próximo vídeo, até lá. Deus abençoe.